Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, a morte do nosso saudoso missionário Davi Miranda, ela foi uma morte revelada pelo Espírito Santo. Antes do missionário Davi Miranda morrer, Deus já havia revelado para o seu servo que Deus iria recolhê-lo, amados irmãos. Os irmãos da IPDA sabem que era comum no ministério da IPDA, quando um servo de Deus fiel, né, ia ser recolhido, ia ser levado para o paraíso de Deus, era comum Deus revelar a morte dessa pessoa. Isso aconteceu, amado, com várias pessoas no ministério Deus é Amor. Os irmãos antigos, né, os mais antigos, sabem que antes de um servo de Deus morrer, Deus sempre revelava. Deus revelava, usava seus vasos para dizer, olha, aqui tem uma pessoa que Deus vai recolher, aqui tem uma flor que Deus vai recolher, né? Deus vai recolher uma flor do seu jardim. E a gente já sabia que Deus ia levar uma pessoa, já sabia que aquela pessoa, ela iria partir com Jesus, ela iria morrer salva. Então, amado, isso era comum no ministério Deus é Amor, né? Porque Deus operava nesse ministério como não operou em nenhum outro ministério, né? Sem exagero nenhum eu estou falando isso, amado, né? Não é para minha glória, não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus, né? Deus quis usar a igreja Deus é Amor desta maneira e Ele usou, amém? Então, amados irmãos, nós sabemos que Deus ele revelava quando os seus servos morriam, né? Na Deus é Amor, quando seus servos iam morrer, Deus revelava, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o missionário Davi Miranda. Deus revelou ao missionário que Deus iria recolhê-lo, né? O missionário, amados irmãos, ele sempre ensinava, ele sempre pregava que ele ia ser arrebatado, porque ele acreditava que ele não ia ver a morte, né? Como a Bíblia diz, ele acreditava que ele seria arrebatado antes, né, de ver a morte. Mas Deus revelou para o seu servo que não ia ser assim. E nós podemos ver, amado, que Deus disse para o missionário que Deus estava preparando ele para levá-lo, né? Para levá-lo através da morte. E foi isso que aconteceu. E os irmãos vão ouvir agora da própria boca do missionário Davi Miranda, né? O missionário dizendo, eu vou partir logo com Jesus, né? Os irmãos vão ouvir o missionário já não ensinando mais que ele iria ser arrebatado, mas que ele iria partir, né? Foi a primeira vez, amado, que eu ouvi o missionário falando desta maneira. Eu sempre ouvia, né, ele dizendo que ia ser arrebatado, que Jesus iria vir nos arrebatar, né, que estava próximo ao arrebatamento. Mas eu ouvi essa pregação há muito tempo atrás, quando eu ouvi o missionário na rádio, né, amado? Porque eu entrei para Deus é Amor no ano de 2004, né? Eu me uni com esse ministério no ano de 2004. E do ano de 2004 até a morte do missionário em 2015, amado, eu ouvia muito o missionário, as pregações, né? As pregações que ele fazia pela rádio. Eu cresci na fé ouvindo as pregações do homem de Deus, o missionário Davi Miranda, né? O missionário Davi Miranda é meu pai na fé, meus amados irmãos. E o missionário sempre ensinava que ia ser arrebatado, mas eu ouvi uma pregação dele que eu nunca tinha ouvido, ele dizendo que ele iria partir com Jesus, né? Que estava próximo o tempo de Jesus levá-lo, né? Eu nunca tinha ouvido isso, eu ouvi há muitos anos atrás. E também está no YouTube, amado, né? Esta pregação, eu ouvi essa pregação pela rádio, mas ela também está no YouTube. E por ela estar no YouTube, né? Eu vou mostrar um trecho desta pregação, os irmãos vão ouvir da boca do próprio saudoso missionário Davi Miranda, o missionário dizendo
eu vou partir logo com Jesus, né? Eu vou partir logo. Por quê? Porque Deus revelou para o seu servo. A Igreja Deus e Amor é uma igreja revelada e o próprio Deus revelou para o missionário que iria levá-los. Vamos ouvir, amado, da boca do próprio missionário, ele dizendo: eu vou partir logo com Jesus. Vamos ouvir. Vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmão, da palavra, para a igreja não cair. Eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmão, da palavra, para a igreja não cair. Agora, amados irmãos, nós vamos ouvir a irmã Isaura Moreira entregando uma revelação para o missionário no ano de 2012 na sede mundial. A irmã Isaura Moreira, ela viu numa visão em sonho quando o missionário Davi Miranda subia primeiro. Amém? O missionário subia primeiro e depois a igreja ia atrás. Ou seja, o missionário partia primeiro para o paraíso de Deus e depois a igreja, né? Ela conta na visão, os irmãos prestem bem atenção, que ela vai dizer claramente, o missionário subia primeiro, né? E depois a igreja ia atrás, né? Os irmãos vão ouvir e vão ver que no ano de 2012 Deus já usou a irmã Isaura Moreira para passar esta revelação para o missionário de que ele ia primeiro, amém? Que ele iria subir primeiro, mas não no arrebatamento, através da morte, e a igreja ia depois, né? Veja, irmão, vamos ouvir o que vai dizer a irmã Isaura Moreira. Como a senhora chama, irmã? Isaura Moreira. Conte a bênção, irmã Isaura. Irmão, hoje é o dia de agradecer a Deus, mas eu vou contar uma revelação que eu tive em sonho, esses dias mesmo. Eu me via na frente de um rio muito grande, com muita água, e via muitas pessoas de branco, juntamente com o missionário, juntamente. O missionário estava junto nesse rio. E nós tínhamos que atravessar esse rio. E esse rio era muito grande. Então nós começamos a atravessar esse rio. E chegando a um certo ponto, o rio era muito profundo. E nós não conseguíamos. E nós preocupados, e era muita gente, era multidão de branco, juntamente comigo. E nós falávamos, nós temos que atravessar aquele rio para ir para uma terra que ficava em cima, né? Aí era muita luta para atravessar, e nós não conseguíamos porque era muito profunda as águas. Aí eu falei, bom, vamos atravessar nadando. Aí nós conseguimos atravessar nadando aquele rio. Conseguimos atravessar. O missionário ia na frente. O missionário subiu primeiro. Aí, depois nós fomos atrás. E chegando naquela terra, era uma terra de tanta alegria, tanto gozo, tanta paz. Era uma alegria que não se pode nem contar. A alegria, o gozo, a paz. E tinha árvores. E nós chegávamos ali e íamos descansar daquela luta terrível de atravessar aquele rio enorme. Então, quando cheguei naquela terra, foi uma alegria que não dá para contar. Deus mostrou que temos que lutar para entrar na salvação, na vida eterna, né, irmã? Mas foi uma alegria muito grande, aleluia. Imagina, meu Deus, se eu chegar na terra prometida por Deus, a terra santa, a nova Jerusalém, a nova Canaã, como diz a Bíblia, né, irmã? Isso, irmão. Que Deus abençoe a senhora para esta linda revelação, irmã. Tá, Deus continue usando mais Deus e mais. missionário. A paz do Senhor.